Não será o nosso assunto hoje. Quero começar uma série que vamos chamar de Deus do Momento, Deus do Movimento. Eu vou explicar e você vai entender. Hoje eu quero falar sobre o milagre do momento. O milagre do momento. Em 1921, o time de futebol de Harvard, a famosa universidade da Costa Leste, dominava absolutamente. Eles tinham ganho o Rose Bowl aqui em Pasadena, em 1919, e nunca tinham perdido um jogo durante 5 anos. Não perderam um único jogo durante 5 anos. Até que em 29 de outubro de 1921, um time de uma escola bem pequenininha, de uma cidade chamada Danville, Kentucky, o time chamava Praying Colonels, Coronéis que Oram, interessante o nome, não? E eles eram do Center College, nessa cidadezinha de Danville, Kentucky, uma escola pequena com cerca de 300 alunos. E eles vieram para jogar contra Harvard e ganharam por 6-0. 6-0 em qualquer esporte é muito grande vitória, não é? Em toda a pequena cidade de Danville, os estudantes e os fãs pintaram uma fórmula que dizia C6H0. Center College 6, Harvard 0. Porque é impossível bater aquele time que há 5 anos não perdia uma única partida. E eles fizeram isso porque eles consideraram aquela vitória um verdadeiro milagre. Este ainda é considerado uma das maiores viradas, um dos maiores milagres, por assim dizer, na história de futebol das universidades aqui dos Estados Unidos. E lá em Danville, Kentucky, tem um museu histórico com uma sala inteira dedicada ao legado daquela vitória. Às vezes você precisa de um milagre. Você precisa que Deus apareça e salve você, livre você, quando você absolutamente não consegue ver um caminho para a vitória. E quando Deus aparece, você nunca esquece. E também as pessoas que estão ao seu redor e que testemunham a manifestação de Deus, jamais esquecem. Nós estamos começando esta série de mensagens que seguem os filhos de Israel na sua caminhada pelo deserto, desde a sua saída, sua libertação da escravidão no Egito, até o ponto em que eles cruzam o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Nessas caminhadas, nessas peregrinações pelo deserto, nós vamos testemunhar 2 tipos de milagres. Por isso a série se chama Deus do Momento, Deus do Movimento. Ela é inspirada em algo que eu li e gostei, falou muito ao meu coração. Existem 2 tipos de milagre. Milagres do momento. Quando Deus se manifesta e dá um tipo de livramento sobrenatural ou de libertação sobrenatural que deixa todo mundo pasmado. Ou como a gente fala no português popular, pasmo, não? Em ver a atuação de Deus, em ver o milagre de Deus. Mas também existem os chamados milagres do movimento, que são aqueles nos quais Deus transforma um povo, uma nação, uma cultura, através da influência dos seus filhos redimidos. Milagres do momento, quando Deus aparece e lhe dá um livramento, e milagres do movimento, quando Deus transforma um povo, uma nação, uma cultura, através dos seus filhos. Aqui na Bíblia nós estamos pedindo a Deus ambos os tipos de milagres neste momento. Nós estamos pedindo que Deus proveja mais dinheiro suficiente para que nós possamos fazer mais para Ele. E expandir nossos ministérios, nossa missão, etc. A igreja tem crescido, graças a Deus. Mas nós estamos com um nível de contribuições parado há muito tempo. E estão surgindo muitas oportunidades de ministério. E para isso, eu creio que Deus tem os recursos. Os recursos estão com os irmãos. Nós precisamos de um milagre de Deus para que todos se sintam motivados a contribuir. Começamos agora recentemente um novo trabalho com a Gisele. Ela está aqui, sentada à frente.
Lá no Ronald McDonald House, além daquele trabalho habitual, uma vez por mês, ela agora está disposta a ir lá às sextas-feiras e fazer um trabalho de discipulado com as famílias que estão no Ronald McDonald. Para isso, nós vamos precisar de recursos, para comprar bíblias, para comprar material evangelístico, para ajudá-la. Ela também me ligou outro dia, super entusiasmada, dizendo que Deus tem dado a ela uma visão de fazer algo que ela já fez no passado. Para quem não sabe, Gisele, ela fala espanhol, português, inglês, língua dos anjos, etc. E ela diz que tinha uma célula na sua casa com 30, 40 mulheres. E ela quer voltar a fazer isso. Então, nós começaremos mais uma célula, desta vez em espanhol, sob a liderança de Gisele. E para isso nós precisamos de recursos. Ela diz, pastor, eu tinha uma van, e eu passava nas casas das mulheres, depois que elas levam suas crianças para a escola, elas ficam um tempo sem fazer nada, então esse é o momento que eu passava lá, recolhia essas mulheres, as levava para a minha casa, servia o café da manhã e as evangelizava. 30 a 40 mulheres. E claro, muitas se converteram, e ela não só evangelizava, como também discipulava. E ela está sentindo que é a hora de Deus, de ela recomeçar a fazer isso. Precisamos de recursos, precisamos de uma van para abençoar nossa irmã. Se todos nós somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, não faltarão recursos para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas nós também estamos pedindo a Deus, não apenas um milagre do momento como este, mas também milagres do movimento. Que Deus nos faça crescer como uma igreja saudável, orientada, guiada por propósitos, transformando a nossa comunidade, a nossa cultura, com as boas novas de Jesus. Com as boas novas de Jesus. Uma igreja em que as pessoas sejam comprometidas com o Senhor. Uma igreja em que as pessoas tenham o compromisso de, no domingo, estar na casa de Deus, para louvar e adorar a Deus. Em que durante a semana as pessoas tenham a disposição e o compromisso de estar nos estudos bíblicos, das células. Estar quando nós fazemos reuniões de casais, os casais presentes. Reuniões dos homens, os homens presentes. As mulheres, essas eu preciso dizer que estão sempre presentes. E assim sucessivamente. Queremos ser uma igreja que cresça saudavelmente e uma igreja guiada pelos propósitos que nós temos estabelecidos sob a direção de Deus. E nós começamos hoje com Israel no aperto. Deus tinha mandado as 10 pragas sobre a nação do Egito e através delas tinha libertado Israel da escravidão. A maioria de vocês conhece a história. E os israelitas, eles fugiram à noite, com pressa, e se dirigiram para o leste, onde eles se depararam com um obstáculo intransponível. 2 milhões de pessoas do povo de Deus, entre o Mar Vermelho à sua frente e o exército de Faraó às suas costas, perseguindo-o. Vamos ver Êxodo capítulo 14, versículos 1 a 4. Diz a palavra do Senhor, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Quando você se vir apanhado no aperto, busca Deus. Peça a Ele que se manifeste. E aguarde a manifestação de Deus. Aguarde a manifestação de Deus. Eles estavam num lugar difícil, como eu falei, estavam num aperto, à sua frente o Mar Vermelho, não tinham como cruzá-lo, atrás de si os soldados de Faraó, o exército de Faraó com carros, cavaleiros, homens treinados de guerra, que tinham ido ali para talvez matar alguns deles e levar o resto de volta para o Egito como escravos, mas Deus diz, eu vou ler uma tradução em inglês, NLT, Deus diz assim, eu planejei isto para mostrar a minha glória. Deus disse, eu coloquei você neste aperto, todavia eu serei glorificado. Eu serei glorificado. Quando as instruções de Deus não fizerem sentido, obedeçam de qualquer maneira.
olha, Deus disse para eles, Moisés, mande ao povo que se desvie do caminho que ele mesmo tinha ordenado, o próprio Deus, e acampe em frente ao mar. Parece loucura quando você está sendo perseguido por um exército, você se acampar em frente ao mar, porque então você não tem saída. Imagine, à sua frente o Mar Vermelho, às suas costas o exército de Faraó, e você está cercado pelo deserto pelos lados. Eles não tinham saída. Mas Deus os mandou acampar ali. E a Bíblia diz assim, e assim fizeram os israelitas. Quando Deus mandar, obedeça, mesmo que não faça sentido para você. Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não compreendo, Senhor, não faz sentido. Racionalmente falando, isso não faz sentido, mas eu obedecerei. Eu já disse aqui que o abecedário do crente é diferente. O abecedário que você aprende na escola, lá no primário, é A, B, C, D. O do crente é obedecer. Obedeça. Obedeça. Simplesmente obedeça, de qualquer modo. Deus sabe o que está fazendo. Vamos continuar a nossa leitura. Voltando ao versículo 5, diz... Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com o oficial do comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Uma tradução diz, marchavam com o punho cerrado. Pareciam petistas, né? Brincadeira. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Veja, agora Israel está realmente cercado por Faraó e seus exércitos. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, ficaram com medo, ficaram apavorados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos do Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você faz conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Quando a sua situação estiver muito desesperada, não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas está tão difícil, não olhe para trás. Você definitivamente vai ser distraído. Haverá coisas para distrair a sua atenção, para tirar o seu foco. Você será desviado se você olhar para trás e você será atrasado. Não olhe para trás. Quando a gente se vê no aperto, aquilo que é o segundo melhor parece muito convidativo. Quando aquilo que na verdade é o melhor está fora do alcance. Entende o que eu estou dizendo? O segundo melhor parece ser muito atrativo, muito convidativo, quando o que é melhor está fora do nosso alcance. E muitas pessoas desistem antes de um sonho se tornar realidade. E o que acontece é que muitos desistem quando já estão próximos do sucesso. O povo de Israel estava para experimentar um grande êxito naquele dia, porém eles queriam voltar, dizendo, nós queremos voltar a ser escravos do Egito. Muita gente desiste. Muita gente olha para trás. Jesus diz assim, olha, se alguém tomar o arado para entrar no reino de Deus, não pode olhar para trás. Porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não desista dos sonhos que você crê que Deus lhe deu. E se foi Deus quem deu, não importa o aperto que você esteja, a situação difícil que você esteja vivendo, Deus tornará os seus sonhos realidade. Eu me lembro que quando eu estava no seminário aqui nos Estados Unidos, um dia um professor perguntou, o que vocês gostariam que fosse escrito na pedra do seu túmulo? Bom, eu espero não morrer porque Jesus vai voltar logo. Quem concorda comigo, diga bem.
Ué, metade da igreja está esperando Jesus. Estou brincando. E o que acontece é o seguinte, ele pediu, eu nunca tinha pensado nisso. O que você gostaria que fosse escrito na pedra do seu túmulo, caso você morra antes de Jesus voltar? E eu pensei, e outro dia encontrei a anotação lá em casa. E eu escrevi o seguinte, ele sonhou, e Deus transformou os seus sonhos em realidade. Aleluia! Eu creio no Deus que torna sonhos em realidade. Isso não quer dizer que eu não passei por dificuldades. Isso não quer dizer que eu não passei por lutas. Isso não quer dizer que houve momentos difíceis. Não houve momentos difíceis. Houve sim. Até hoje há. Mas vale a pena a caminhada, porque eu sei quem é o Deus em quem eu creio. Eu sei quem é o Deus em quem eu creio. E às vezes a gente se dá por vencido e quer se entregar aquilo que é o segundo melhor. Jamais desista do melhor que Deus tem para você. Algumas vezes nós temos que reconsiderar o nosso caminho, à luz da sabedoria que Deus já revelou. Às vezes precisamos corrigir o curso, precisamos corrigir o rumo. Às vezes o vento sopra numa direção diferente e a gente precisa ajustar as velas do barco. Eu gosto muito de barcos, embora eu não goste de mar. E eu tenho vários barcos. Se você entrar no meu escritório, você vai ver vários veleiros lá. E eu não gosto muito do mar, mas eu gosto de estar no barco também. E uma das coisas que eu aprendi é que num barco você ajusta as velas de acordo com o vento. O vento nunca vai se ajustar às suas velas. Às vezes nós precisamos reconsiderar nosso caminho, à luz daquilo que Deus já revelou. Porém, quando você sabe o que Deus quer para você, quando você sabe o que Deus quer que você faça, e isto concorda com a palavra dele, continue avançando. Mas na minha frente tem um mar, na minha frente tem um obstáculo intransponível. Se Deus falou, meu filho, continue avançando. Mas não vai dar certo. Continue avançando. Mas não tem mais. Continue avançando porque foi Deus quem mandou. Vamos continuar nossa leitura. Versículos 13 a seguir. Moisés respondeu ao povo, que estava morto de medo, lembre-se disso. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Digo que o povo tinha pedido a Moisés que clamasse. E Deus agora lhe diz, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que avancem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Observe Deus agir. E haja enquanto você observa. Observe Deus agir. E haja enquanto você observa. Quando o povo clamou a Moisés, o que foi que Moisés lhes disse? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Esta é a parte que só o Senhor pode fazer. Ele vai lutar por você. Ele vai fazer o que for preciso ser feito. O Senhor ficará à sua frente, fará o que tiver que ser feito. Ele está dizendo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Esta é a parte de Deus, você não pode fazer. Você não consegue se livrar a si mesmo. Você não consegue fazer o seu próprio milagre. Esta é a parte de Deus. Mas o que é que Deus diz? Isso foi o que Moisés disse. O que é que Deus diz?
por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Uma é a parte de Deus, só Ele pode fazer, a outra é sua. Mas como vou marchar se diante de mim está o mar? Eu vou me afogar. Há crianças, há animais, não importa, se Deus mandou, avance. Se Deus disse, marche. Se Deus mandou, avance. Em outras palavras, nós podemos perder o nosso medo e confiar que Deus vai fazer coisas gloriosas. Deus vai fazer coisas gloriosas que você e eu não podemos fazer. Mas Deus nos convida para nos envolvermos na história e sermos parte do nosso próprio livramento. Ele nos convida a participar. Me entenda bem. Todo o poder é dele. Amém? Todo o poder é dele. Toda a glória vai para ele. Mas ele nos convida, a você e a mim, para nos unirmos a ele na jornada. E agirmos em fé. Foi o que ele disse. Agora vocês vão caminhar. Continuem avançando em direção ao mar. Não se preocupe com o que vai acontecer. Esta é a minha parte. Mas a sua parte é continuar avançando. Ou seja, confie em mim e faça o que eu estou lhe mandando fazer. Veja o que acontece. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar. E o tornou em terra seca, com o forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Está aí, olha. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Até os inimigos reconheceram que Deus estava lutando. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, porque eles viram o mar se fechando e vindo na sua direção, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram-se os carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Daquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Preste atenção agora. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Quando você vir Deus agindo, não fique parado. Colabore com Deus, coopere com Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, da pregação do Evangelho, mas também muitas outras coisas. Quando você vir Deus em ação, admire o que Ele está fazendo, obedeça o que Ele está lhe dizendo para fazer, e creia nele que Ele fará coisas maiores. Qual é a sua necessidade nesta noite? Qual é o milagre que você precisa? Creia em Deus. Creia em Deus. Qual é o tipo de livramento ou de libertação que você precisa? Creia em Deus. Creia que Deus que abriu o mar para que o povo de Israel pudesse passar em terra seca. Você pode imaginar o mar se abrindo? Eu às vezes imagino o mar se abrindo, mas o chão continua molhado. Não, atravessaram em terra seca. O mesmo Deus que fez isso também fez com que as águas se voltassem sobre os egípcios e os fizesse sucumbir, todos eles morreram. O nosso Deus é capaz. E o Deus que fez isso é capaz de fazer grandes coisas em sua vida também. Qual é a sua necessidade nesta noite? Qual é o milagre que você precisa? Eu quero orar com você nesta noite.
Quero que você traga o seu pedido ao Senhor nesta noite. Deus, este é o meu milagre, esta é a minha necessidade. Por favor, Senhor, intervém na minha vida, intervém neste momento da minha vida. Agora, claro, maior ponto de toda a história da Bíblia é que Deus proveu para o nosso livramento, para a nossa libertação última em Jesus Cristo. Todos nós estamos perdidos, presos, encontrados culpados, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, permitiu que seu Filho Jesus morresse na cruz como o preço último da redenção dos pecadores perdidos. Deus permitiu que seu único Filho morresse pelos pecadores, por você e por mim. Mesmo que você nunca veja nenhum outro milagre, eu não estou dizendo que você não vai ver, mas mesmo que você nunca veja nenhum outro milagre, o milagre da sua própria salvação é muito mais do que nós jamais poderíamos pedir, pensar ou imaginar. Creia na sua cabeça, feche seus olhos, seja sincero com você mesmo. Você já conhece a Deus por experiência pessoal, você já tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez essa decisão, eu convido nesta noite a receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aí mesmo, sentado onde você está, se você deseja entregar sua vida a Ele, levante a sua mão como sinal da sua decisão, para que nós possamos orar por você. Amém, que Deus te abençoe, querida. Se há mais alguma pessoa, levante a sua mão, nós vamos orar. Amém, Deus abençoe. Talvez alguém até já creu em Jesus no passado, mas por algum motivo se afastou dele, por circunstâncias mais diversas, e nesta noite quer ter uma reconciliação, um reencontro com Jesus. Onde você está? Levante sua mão e nós vamos orar. Amém, que Deus te abençoe. Amém, sua mão eu já vi, obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Mas agora eu quero orar por todos. Vamos nos colocar em pé. E eu vou orar por essas pessoas que fizeram a decisão. Eu vou pedir que toda a igreja se coloque em pé, se for possível. Nós vamos orar juntos. Depois eu vou fazer uma segunda oração. E se você precisa de um milagre de Deus nesta noite, vem aqui à frente. Eu quero orar com você nesta noite. Eu creio no Deus de milagres. Já vi tantos milagres em minha vida. Hoje é dia das mães. O maior milagre da minha vida foi ter me tornado pai. Eu já contei e conto incansavelmente essa história. Éramos casados há 12 anos. E não tínhamos filhos. Mas o Deus é o Deus de milagre a quem nós servimos. E um dia lá na igreja de São Francisco, onde eu servia como pastor associado, chegou um senhor, um executivo, inglês. E ele deu uma palavra à igreja e ele disse, olha, Deus me deu um dom e eu oro por casais que não têm filhos e 9 meses depois, olha o que acontece. E ele mostrou fotos de vários casais, do famoso antes e depois, sem filhos, com filhos. E enquanto ele orava pelas pessoas, eu estava trabalhando como intérprete dele para ajudar aqueles que não falavam inglês. E me veio a fé ao coração. E eu chamei a Cristina, ela estava sentada no primeiro banco, assim, à minha direita. E eu disse, Cristina, vem aqui. Ela nem sabia o que era. Eu pedi a ele, nós não temos filhos, somos casados há 12 anos. O senhor pode orar por nós? E ele orou. 9 meses depois, a Caroline nasceu. Este mês ela completa 21 anos de idade. Eu creio no Deus de milagres. Este é apenas um dos milagres. Este talvez foi o maior milagre depois da minha salvação. Mas há tantos milagres que eu poderia compartilhar com você. Mas agora eu quero orar com aqueles que levantaram a sua mão. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos todos ajudar, todos orar juntos? Diga, Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra. Eu ouvi que o Senhor deu a sua vida por mim. Repita comigo. Eu ouvi que o Senhor deu a sua vida por mim. E agora, Senhor, reconheço que sou pecador. E te peço, me perdoa os meus pecados. E me recebe, Senhor, como teu filho, tua filha. Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra na minha vida. E ser o Senhor da minha vida a partir desta noite. Eu me entrego a Ti, sem reservas. Eu me entrego totalmente. Tudo, Senhor, eu entrego a Ti. Vem reinar na minha vida, em Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora você que precisa de um milagre, vem aqui, nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar, vem aqui. Nós estamos aqui, como eu sempre digo, como uma família.
E aqui nós intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros. Lá. Você pode dizer isso, mestre, eu preciso de um milagre. Vida, meu estado. Ouviu a sua voz, entra pedra veio, depois de 4 dias ele veio. Gostaria de chamar a Lourdinha, a Tarsila, a Cristina. Vamos orar com essas pessoas que estão aqui à frente. Jaqueline também, Jaqueline. Do dia o milagre. Pastor Roy. Se sente bem? Ok. Ressuscita os meus sonhos, restaura a minha vida, me faz um milagre, nesta hora, toma perdoar, ressuscita-me. Vamos de novo cantar esta parte. Faça disto a sua oração, faça desta música a sua oração. Transforma a minha vida, meu estado. E não vejo a luz do dia, tanto sepultar minha alegria. Somos cancelados, mas ouviu a sua voz. Naquela pedra removeu, depois de 4 dias ele ressurgiu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo poder. Eu preciso diante de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita meus sonhos, transforma a minha vida. Senhor, nós neste momento intercedemos por cada uma destas vidas que estão aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar, crendo, Senhor, confiando, porque necessitam de um milagre, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui que o Senhor já mandou avançar e que estão relutantes em avançar. Há pessoas aqui que estão a ponto de desistir, como os israelitas, à beira do mar, Senhor. Mas Tu disseste, avance, diga ao povo que marche. Senhor, renova a fé, renova a coragem, renova o ânimo. Cada um desses corações que estão aqui diante de Ti, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, faz o milagre que cada um precisa. Traz o milagre de cura, traz o milagre de restauração, traz o milagre de transformação, Senhor. Traz o milagre de restauração das coisas perdidas, ó Deus. Traz o milagre, Senhor, do trabalho, traz o milagre da vida, Senhor. Traz, Senhor, o milagre em cada lar, em cada família. Traz o milagre das finanças, Senhor. Traz o milagre nos relacionamentos, ó Deus. Traz o milagre, Senhor, nos casais que estão com o relacionamento quebrado, ó Deus. Traz o milagre daqueles, Senhor, que estão para constituir lar, Senhor. Daqueles que estão para ter filhos, ó Deus. Traz o milagre, ó Deus. Tu és o Deus que abre o mar. Tu és o Deus que é glorificado. Mas também és o Deus que nos convida a nos tornarmos participantes, a nos unirmos contigo no nosso próprio livramento, na nossa própria vitória, Senhor. Que cada um de nós exerça a fé, que cada um de nós seja obediente a Ti, que cada um de nós faça aquilo que o Senhor nos manda fazer.
e ajuda-nos a avançar, não importa quais sejam os obstáculos, não importa quais sejam as dificuldades, ainda que o obstáculo pareça intransponível como um mar naquele dia para os israelitas, Deus. Tu tens o poder de abrir as águas, para que nós possamos avançar a pés enxutos, ó Deus, caminhar em terra seca, Senhor, porque Tu és o Deus que quando faz um milagre, o faz completo, ó Deus. Oh Pai, traz a Tua graça, a Tua vitória, a Tua bênção na vida de cada um destes, que estão colocando a sua necessidade diante de Ti, Senhor, entregando a Ti, confiando no Teu poder de fazer milagre. Faz o milagre do momento em cada uma destas vidas, Senhor. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus.